Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. Aqui, Raimundo Alves, evangelista da obra do Senhor em Araguaína, Tocantins. E estamos hoje aqui para mais um vídeo, Mais uma aula, mais um reforço aí desse projeto Apoio à Escola Bíblica Dominical, que é um projeto voluntário que nós gravamos aqui as aulas das lições de adultos, produzida aí pela revista da CPAD. E eu sempre gosto de pedir aqui no início, se você não é um inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal, dê o like, compartilha, faça alguma coisa aí para nos ajudar, tá bom? Estamos aqui com um trabalho voluntário e com certeza estamos aí contribuindo também com a evangelização, a divulgação da palavra, contribuindo com o ensino da palavra de Deus. E os irmãos que sempre nos acompanham aqui já sabem que nós temos aqui um conteúdo diferenciado. Aqui nós abordamos a lição por completo, lemos os tópicos e os subtópicos com você e trazemos a visão teológica, que é a explicação da lição, mas nós trazemos também algo a mais. Nós temos o desafio para a igreja dos nossos dias, que é uma parte da lição que nós acrescentamos aqui para tentar aproximar ainda mais cada tópico, o tema da lição, à nossa realidade. Tá bom? Nós temos também perguntas, questões que às vezes nós fazemos aqui, tudo no intuito de lhe ajudar a entender a lição e, no caso daqueles que estão aqui na nossa aula para também ministrar essa aula, ajudar você, dar pelo menos aí um rumo, um norte, do que tem que ser falado, o que tem que ser abordado na lição da Escola Bíblica Dominical. Nós já estamos no segundo trimestre de 2022 e nesse trimestre nós estamos estudando sobre os valores, do caráter do crente, os valores do cristianismo, os valores do cristão. E esses valores, essa revista, ela está embasada justamente nos ensinamentos de Jesus, falado ali, proferido ali no Sermão do Monte, também conhecido como Sermão da Montanha. Já estamos na terceira lição e com certeza estamos extraindo ótimos, excelentes aprendizados para a nossa vida. E na lição de hoje nós estudaremos sobre o tema Jesus, o discípulo e a lei. A ideia é continuarmos estudando o Sermão do Monte, porém dessa vez abordando os ensinamentos de Jesus, o que ele entendia sobre a lei, o que ele ensinou sobre a lei. Iremos também estudar sobre a justiça do reino de Deus, essa união aí entre lei, graça e reino de Deus, e extrair com certeza princípios para as nossas vidas que podem sim ser aplicados no nosso dia de hoje. A estrutura da lição, que é o caminho que nós iremos percorrer, obedece aí uma estrutura padrão de 3 tópicos, porém há uma diferença no segundo e no terceiro, O segundo tópico é formado por 4 subtópicos e o terceiro é formado apenas por 2 subtópicos. Eu sempre digo que é de grande importância a gente conhecer e organizar nossa aula baseado na estrutura, como a lição foi montada e também baseada no tempo que nos é reservado. A ideia aí é escolhermos os tópicos que vai ser gastado mais tempo e os que são gastos menos tempo. E como de costume, nós já iremos para a introdução. É aqui na introdução, meus irmãos, que o autor faz as primeiras citações, as primeiras abordagens, as primeiras falas, os primeiros escritos, já dando aí um rumo, um norte do que irá ser tratado nessa lição. Nesta lição, estudaremos a respeito da relação de Jesus com a lei e o que ele deseja de seus discípulos. Veremos que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei, destacaremos a diferença entre a letra da lei e o Espírito e, finalmente, analisaremos a justiça do reino de Deus. No Sermão do Monte, podemos perceber com clareza que o nosso Senhor não destruiu a lei, nem o ensino dos profetas, mas os cumpriu e os aperfeiçoou. Assim, como seus seguidores, a nossa justiça deve transcender a dos escribas e fariseus.
Aqui na introdução nós temos um resumo bem básico do que iremos estudar, né? De início nós vamos ver o entendimento, a relação do entendimento de Jesus com a lei, né? Vamos aprender que ele cumpriu a lei, né? Nós iremos ver como que ele fez isso, como que é entendido isso, como que isso é aplicado no dia a dia da igreja. E nessa aula de hoje, meus irmãos, nós iremos estudar também sobre a questão da letra da lei, não é? E o papel, a ação do Espírito Santo. Assim também como nós iremos ver a diferença na questão da justiça, né? Como que era a justiça praticada pelos escribas e fariseus e como que deve ser essa justiça de Deus praticada no seu reino, né? Como que nós devemos nos relacionar, conviver com a justiça de Deus agora já como igreja, tá? Então a ideia é nós estudarmos o Sermão do Monte observando por essa ótica aí, baseada nessa parte que Jesus ensinou sobre a prática da lei, principalmente baseada aí no texto que foi escrito como a leitura bíblica em classe. E assim chegamos agora no primeiro tópico da lição, né, que tem como tema Jesus cumpriu toda a lei. E eu já quero chamar a atenção aqui para essa palavra lei. O que seria a lei? Né? Fica aí uma dica de pesquisa. Tá? Faça uma pesquisa aí que você vai descobrir que o termo lei é entendido de várias formas, viu? Os 10 mandamentos, o Antigo Testamento por completo, ou só o Pentateuco. Faça uma pesquisa aí que com certeza vai reforçar ainda mais a sua aula. Um compromisso com o passado. Quando nosso Senhor começou a ensinar, seu propósito nunca foi o de desconstruir tudo ou não valorizar o passado relativo aos ensinos da lei e dos profetas. A expressão não pense revela exatamente isso. Ora, Jesus sabia que o ensino da antiga dispensação era valioso, verdadeiro, bom e belo. Ele jamais ousaria ser um revolucionário, portador de um espírito destrutivo, como o apóstolo Paulo também não. Assim, aprendemos com Jesus que não é possível construir um futuro bom se não preservarmos as coisas boas que os antigos nos legaram. O autor inicia esse subtópico já trazendo uma abordagem muito importante sobre esse assunto, tá? Jesus não destruiu o passado, ele não desvalorizou o passado, ou seja, o Antigo Testamento, trazendo aqui para uma linguagem bem clara. Né? A gente sabe que quando o autor fala aí sobre o passado, lá o passado de Israel no tempo de Jesus, é uma questão muito abrangente. Mas vamos resumir aqui. Né? Jesus não anulou o Antigo Testamento, ele não cancelou o Antigo Testamento, ele não cancelou os escritos sagrados e principalmente a lei, que era uma parte do Antigo Testamento, né? Conhecida como Torá. Jesus não veio para excluir esses ensinamentos, pelo contrário, ele veio para melhorar, e isso nós iremos estudar bem hoje. O povo de Israel, no tempo de Jesus, tinha toda uma história, né? Tinha todo um histórico de religiosidade, de guerra, de batalha, né? Tinha todos os ensinamentos. O judaísmo era muito forte. É bem verdade que estava subdividido, né? Tinha os fariseus, tinha os saduceus, os escribas e assim muitos partidos religiosos que haviam ali. Mas havia toda uma tradição, toda uma cultura, e foi isso que Jesus respeitou, foi isso que ele preservou. Agora, claro, né, trazendo uma nova mensagem do reino de Deus, ele deu uma melhorada. Porém, o autor fala aí que Jesus não era um revolucionário, né? Ele não veio para fazer uma revolução material, e sim uma revolução espiritual, quando ele vem e propõe uma forma melhor ainda do judeu, do mundo inteiro, né, da humanidade, adorar e servir a Deus. Aí o autor finaliza aí o subtópico falando sobre o aprendizado que nós podemos ter já nessas primeiras citações aí, né? Que as coisas antigas, as coisas do passado, nos ajudam a fazer as novas, né? A edificar as novas. E isso é verdade. Para nós crermos em Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós temos que conhecer o Antigo Testamento, né?
para nós entendermos a mensagem do novo, o quanto que a graça de Deus é maravilhosa, é preciosa na nossa vida, temos que estudar sobre a lei. Né? Estudando a lei, por exemplo, nós passamos a conhecer o quanto que a graça é mais bondosa ainda sobre a nossa vida, né? A graça de Deus trazida aí por Jesus. Né? Então o autor fala, e eu concordo, que o passado nos ajuda a edificar o presente e também o futuro. E foi isso que Jesus fez. Utilizou dos ensinamentos da lei para reforçar e melhorar ainda o que Deus quer de nós no seu reino. Jesus não veio destruir a lei. Para muitos opositores, Jesus era um agitador, revolucionário, destruidor da tradição recebida. Por isso, ele foi alvo de falsas acusações pelos seus críticos. Jesus ensinou sobre a justiça conforme Moisés, a lei e os profetas. Ele devolvia o verdadeiro sentido dela, já abandonado pelos mestres judeus. Jesus enfatizou o sentido perfeito da lei. Ele mesmo mostrava que essa revelação é progressiva para a perfeição e não retrógrada nem estática. Nesse sentido, a fé e o ensino da palavra de Deus devem nos levar ao verdadeiro crescimento espiritual. Não podemos negar que quando estamos lendo o Sermão do Monte, principalmente essa parte que fala da lei, né? Quando Jesus disse, ouviste o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo, né? Não podemos negar que dá uma imagem assim que Jesus veio para arrebentar com a lei, destruir a lei, mas não é isso. Né? Jesus não era um destruidor de cultura, ele não era um blasfemador, né? Mas por causa desses ensinamentos dele, ele foi visto como um opositor, né? E de certa forma ele era um opositor, mas do sistema que o judaísmo se tornou, porque pioraram muito, não é? O acesso a Deus, né? Prejudicaram o acesso a Deus. A lei era para ajudar, era para apontar para Cristo, né? Mas os judeus, com as suas tradições, com seus grupos religiosos, pioraram muito. Mas Jesus não foi esse revolucionador que eles tinham em mente. Né? Agora, claro, eles não gostavam de Jesus porque Jesus confrontava a sua religiosidade errada, né? Principalmente baseado na aparência. Mas e aí? Se Jesus não destruiu a lei, o que ele fez? Jesus enfatizou o verdadeiro sentido da lei. Jesus trouxe isso. Né? Ele tentou passar isso e passou com clareza, com maestria, o verdadeiro sentido da lei. Né? O pessoal se incutiram tanto com o que estava ali escrito, né? E esqueceram o verdadeiro sentido da lei. Então, quando a lei diz não matarás, né? Não é para poder estar punindo ninguém, é para que ninguém mate, é para preservar a vida. E aí Jesus vem e dá uma melhorada nesses principais requisitos da lei. O sentido da lei era mostrar para o próprio Cristo. Mostrar que havia coisas erradas que as pessoas faziam, não é? E que elas são incapazes de se salvar. Jesus vindo se tornou o Salvador. Então ele trouxe o sentido completo da lei, como que as pessoas devem fazer, agir, para ter uma crença, uma espiritualidade que realmente agrade a Deus. E o autor fecha aí o subtópico com uma citação muito importante. Né? A fé aliada ao ensino da palavra, deve nos levar a um crescimento espiritual saudável. Era isso que Jesus produzia. Foi isso que ele produziu, principalmente com seus discípulos que estavam ali mais próximo dele. E é isso que deve acontecer na nossa vida. A nossa fé em Deus e o nosso conhecimento, né, adquirido pelo ensino da palavra, vai nos levar a um crescimento espiritual. Irmão, Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. O verbo cumprir, do grego plerou, traz a ideia de tornar cheio, completar, encher até o máximo ou suprir liberalmente. A perspectiva pela qual Jesus cumpriu a lei é que ele lhe deu perfeição, conforme a expressão foi dita aos antigos, eu porém vos digo. Jesus não conflitou com as escrituras do Antigo Testamento,
mas as harmonizou plenamente. Por isso, diferentemente dos escribas e fariseus, que usavam da lei para abusar do povo, o Senhor Jesus a aperfeiçoou. O que era visto como sombra cedeu espaço para a realidade do pleno cumprimento profético. Em Jesus, o que era visto por meio do Decálogo e dos profetas concretizou-se fielmente em nosso Senhor, conforme nos revela o escritor aos Hebreus. Esse assunto que Jesus cumpriu a lei, ele pode ser entendido de duas formas, né? Primeiro, ele cumpriu a lei como judeu. Jesus era judeu, então ele cumpriu vários rituais ali da lei, tá? Um deles na sua própria apresentação, quando ele era criança, né? Ele foi apresentado por Maria e por José. Teve o outro episódio que ele foi até Jerusalém, né? Naquela festa que Maria perdeu Jesus e ele estava no templo. Então Jesus cumpriu vários rituais da lei. Então aí ele cumpriu a lei. Jesus também cumpriu a lei no sentido profético, tá? Porque a lei apontava para Jesus. O cordeiro que morria lá no ritual do templo, representava Jesus que iria morrer para perdão dos nossos pecados. Outro entendimento para nos ajudar que Jesus cumpriu a lei é o que ele disse, né? Ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Então Jesus deu uma melhorada no entendimento da lei, na prática da lei, porque do jeito que os judeus estavam entendendo, não estava dentro da vontade de Deus. Não era o propósito da lei. Não era o verdadeiro sentido da lei que Deus havia dado para Moisés. Nos seus ensinamentos, Jesus não teve conflito com o Antigo Testamento. Pelo contrário, confirmou a lei, confirmou os profetas, né? Confirmou e reforçou, melhorou ainda mais o Decálogo. Fica aí uma dica de pesquisa, tá? Decálogo, pesquisa aí o que essa palavra quer dizer, né? A que ela se refere, que com certeza vai ser um bom reforço para a sua aula e alguém pode perguntar isso aí. Agora, o que ele confrontou de verdade foi os escribas, os fariseus, porque esses pegaram a lei e deram um jeito de piorar a prática dela. Aí, no final do subtópico, o autor fala sobre o escrito aos Hebreus, né? O livro de Hebreus. E é muito importante você dar uma olhada. Porque o escritor aos Hebreus, ele ressalta a supremacia de Cristo sobre toda a prática do judaísmo, não é? A lei, fazendo ali um fechamento completo, como que Jesus conclui, como que ele cumpre a lei, como que a lei se resume em Jesus. E o desafio para a igreja dos nossos dias, meus irmãos, baseado nesse tópico, é o entendimento errado do cumprimento da lei. Muita gente lê na Bíblia que Jesus cumpriu a lei, né? Ele mesmo fala que ele não veio abrogar, ele não veio tirar, ele não veio, né, destruir a lei. E aí pega isso e interpreta de uma forma errada, e várias igrejas têm trazido muito prejuízo para o reino de Deus. Isso se dá principalmente por causa desse entendimento. Já que Jesus cumpriu, todo mundo tem que cumprir. E daí começa a forçar um retorno às práticas do judaísmo, né? Aguardar as luas novas, as festas incluídas no judaísmo, né? A guarda do sábado, várias comemorações que existem em Israel. Alguns querem obrigar a igreja, alguns já até se tornaram adeptos dessas práticas, não é? Tem gente que não quer mais nem falar em português, só quer falar no hebraico. E um dos entendimentos é esse, é porque Jesus cumpriu a lei, aí eles acham que todo mundo tem que cumprir. E um dos problemas desse entendimento é o surgimento dos judaizantes, meus irmãos, que são pessoas que são crentes em Jesus, mas se esforçam para viver na prática do judaísmo, não é? Esse problema ele é antigo, desde a igreja primitiva, causou muito desgaste ao apóstolo Paulo. A igreja primitiva em geral, né? Para você ter uma ideia, dê uma olhada na escrita de Paulo aos Gálatas, que você vai entender o problema que ele viveu. Um outro problema que nós temos é essa forçação, essa tentativa de levar a igreja a práticas desnecessárias, que é a prática do judaísmo, das festas, comemorações,
né? Tem igreja agora que está até passando a abordar o calendário judaico, o calendário de Israel dos tempos antigos, para observar as festas, festa das primícias, festa dos pães asmos, festa do Pentecoste. Isso é um engano, meus irmãos. Isso é heresia. E qual deve ser o entendimento certo? O entendimento certo é que Jesus cumpriu a lei primeiramente como judeu. Ele era um cidadão judeu, ele era um cidadão israelita, tá? Ele era descendente da tribo de Judá, ele era descendente de Davi, ele era um ser humano. Então ele cumpriu sim alguns rituais ali, tá? Jesus também cumpriu como o Messias prometido da Bíblia, tá? Então Jesus cumpriu a lei, principalmente quando nós olhamos na questão da tipologia. Muitas coisas do Antigo Testamento apontavam para o Novo. E ele cumpriu justamente para pagar essa conta, para fechar isso aí, tá? É para a igreja não cumprir mais. Muitas coisas que Jesus fez ali, como judeu no seu tempo, a igreja não precisa fazer, não é? Teve até uma certa vez que Jesus curou uma pessoa e ele disse: vai e te mostre para o sacerdote. Nós temos sacerdote hoje para mandar as pessoas que foram curadas? Não. Então precisamos entender isso aí. Jesus cumpriu a lei? Cumpriu. Mas isso não quer dizer que nós temos que nos tornar judeus como ele era judeu. Como recurso pedagógico, pesquise textos aí relacionados da lei, né, que apontava para Jesus. Isso vai ajudar os irmãos a entender o cumprimento profético de muita coisa que está escrito na lei, que apontava para Jesus e se cumpriu nele. E assim podemos concluir esse primeiro tópico. Nós estudamos que Jesus respeitou o passado de Israel, né? Ele não desprezou, por exemplo, o Antigo Testamento. Nós estudamos que Jesus cumpriu a lei e, acima disso, ele deu uma melhorada na lei, no entendimento, trazendo para nós, nos seus ensinos, né, o sentido real, o propósito real de Deus para com a lei. Chegamos agora, meus irmãos, no segundo tópico da lição, e nós iremos estudar sobre a letra da lei e a verdade do Espírito. É a parte mais difícil desse estudo de hoje, viu? São 4 subtópicos e é bem complexo. Requer uma pesquisa aprofundada em outros livros, em outros materiais, porque nós temos aqui algumas citações um pouco difíceis de explicar. O que a expressão letra da lei significa? De acordo com Paulo, a expressão letra da lei diz respeito ao antigo concerto. Essa letra expressa os desígnios de Deus em forma de proibições escritas que revelam o pecado e levam à condenação. Em suma, dominado pela fraqueza da carne e sem força, o homem seria levado à morte diante da letra da lei. A função da lei é mostrar a malignidade do pecado e a impossibilidade do homem salvar-se. Ela serviu como um pedagogo, um guia que nos levou a Cristo. Um exemplo é a relevância dos profetas do Antigo Testamento para despertar o povo ao verdadeiro arrependimento diante de Deus. Entretanto, o judaísmo transformou a letra da lei em um sistema de normas frias e sem vida. O que quer dizer essa expressão letra da lei, né? A letra da lei mata. São os escritos, meus irmãos. É a parte escrita, tá? Só que isso tem toda uma simbologia que envolve isso aí. Não quer dizer que os escritos são ruins para a nossa vida. Não. Isso quer dizer o seguinte, que os escritos que estão ali na lei era para mostrar o pecado. E o pecado tinha a sua punição. E a punição era o quê? Na sua maioria, era a morte. E pior do que isso, né, os judeus conseguiram piorar ainda mais a religiosidade do seu próprio povo, né? Os religiosos, eles conseguiram criar um sistema que mais punia, mais reprimia do que levava a pessoa a adorar a Deus. Por isso que a letra mata. Porque eles focavam tanto no que estavam escrito e perdiam ali o verdadeiro sentido da lei. O que a lei realmente queria, né? O que os escritos realmente queriam que a pessoa fizesse, qual era o propósito. O autor fala aí
que a lei teve o seu propósito, né? Como um pedagogo, como um professor, como um guia, que é nos conduzir a Cristo. O autor fala aí como uma prova desse papel da lei apontar para Jesus, foi o trabalho dos profetas, né? O ministério dos profetas, que sempre lutaram e se esforçaram para levar o povo a um verdadeiro arrependimento, a um arrependimento que se voltassem para Deus. E não foi isso que Jesus fez? Foi. Tanto é que ele foi também chamado de profeta, porque ele pregava o arrependimento. Então, no tempo da lei, no Antigo Testamento, já tinha figuras ali, tipos que representavam Jesus. Aí, o autor critica e faz uma crítica, e eu concordo com ele, do sistema do judaísmo, né, que transformaram algo que era para ser principalmente espiritual em normas frias, em legalismo, não é? Que é simplesmente praticar o que está escrito sem entender o verdadeiro sentido. Ah, meus irmãos, isso é muito importante para nós, viu? Porque às vezes são criadas aí regras, normas nas igrejas, estatutos e mais estatutos que às vezes vamos olhar, está até contrário à Bíblia. Está mais punindo, mais matando o crente do que usando de amor e de misericórdia, né? A perspectiva teológica da lei. Para os judeus, a lei apresentava sua completude por meio de uma tríplice divisão: moral, cerimonial e judicial. A lei moral envolve os 10 mandamentos. A cerimonial refere-se à adoração a Deus no tabernáculo e no templo. A judicial tem a ver com as diversas responsabilidades civis, individuais e sociais. Pela antiga lei, havia um falso entendimento de que o homem poderia viver de maneira justa segundo o seu próprio mérito e que, por isso, seria possível salvar-se. O apóstolo Paulo refutou esse entendimento. Ele deixou bem claro que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei e que, por isso, pôs fim ao sistema de lei mosaico, de modo que ele oferece um novo e vivo caminho para se chegar a Deus, uma nova aliança que concede justificação e paz ao salvo. O autor traz aqui nesse subtópico o entendimento, a visão teológica sobre a lei. A primeira coisa que ele aborda aí é a tríplice divisão da lei, né? O tríplice entendimento da lei. Essa divisão ela não está dividida assim na Bíblia, tá? É quando as pessoas estudam, os teólogos, eles dividem. Inclusive os judeus também dividem assim, né? Nós temos a parte da lei chamada de moral, que são os 10 mandamentos, né? É a parte crente ali da lei, que determina, né, o que pode e o que não pode, no sentido de adoração a Deus. Nós temos a parte cerimonial, que é a parte da lei que rege o funcionamento do culto ali no Antigo Testamento, como que as pessoas tinham que fazer para adorar a Deus. E temos também a parte judicial, que é a parte civil, que regulamenta como que as pessoas tinham que viver em sociedade, como que elas tinham que se comportar. Nem todos os teólogos concordam com essa divisão, mas a maioria concorda com ela. A lei é uma só, porém, dentro do seu conteúdo, é possível perceber ela dividida nessas 3 partes. E o autor cita aí um problema no entendimento que havia nos judeus, né? Eles observavam todas essas normas, todas essas regras, e eles passaram a acreditar que simplesmente obedecendo, se esforçando para obedecer à lei, já alcançava a salvação. Ou seja, a salvação viria ali por méritos humanos, né? Por isso que encontramos problema ali, brigas entre os judeus, né? Os fariseus, os saduceus, os escribas. Eles eram tão opositores a outras nações, né? Aos gentios, por exemplo, porque eles pensavam que cumprindo a lei do jeitinho que estava escrito lá na letra, ia dar certo. Mas nós sabemos que não deu, até porque a lei mostrava o pecado, mas apontava para Jesus. Se a lei fosse suficiente para salvar, Jesus não teria vindo, né? A Trindade não teria projetado a vinda do Salvador à Terra. Aí o autor encerra aí, meus irmãos, falando que o apóstolo Paulo refutou esses ensinamentos. Mas nem só Paulo, né? Nós temos também o escritor aos Hebreus,
que também refutou e mostrou que Jesus é superior. Jesus cumpriu a lei, meus irmãos. Pela igreja, ele cumpriu a lei. E agora ele é fiador, autor, criador, fundador de uma nova aliança, um novo concerto, um novo testamento, um novo pacto, um novo acordo, uma nova amizade, um novo negócio entre o homem e Deus. Aí é onde está a diferença. Um novo e vivo caminho para se chegar ao Pai, para se chegar a Deus. A lei e a verdade do Espírito. Jesus cumpriu todo o Antigo Testamento obedecendo a lei, cumprindo os tipos, símbolos e profecias. A causa dessa realidade perfeita é a morte substitutiva de Jesus e, por isso, os cristãos são justificados por meio da obra de Cristo e, em conformidade com esse evento salvífico, o apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso mostra que o novo concerto revelou-se na pessoa de Jesus, que gera vida, e não mais na letra da lei, que gera morte. De um código exterior de normas para um código interior e dinamizado pelo Espírito. De palavras em tábuas de pedra para palavras cravadas no coração. O Espírito Santo traz vida em Cristo e grava a vontade de Deus em nossa consciência e coração. Para falar sobre a diferença entre a lei e o Espírito, o autor começa aí falando sobre os tipos, as sombras, as simbologias do Antigo Testamento relacionado a Jesus. Por isso ele reforça ainda mais aí que Jesus cumpriu a lei. E fica aí mais uma dica de pesquisa, viu? Tipologia. Pesquise aí, dê uma olhada, que você vai entender que o Antigo Testamento, sim, ele apontava através de seus tipos e símbolos para Jesus. Mas aí o autor fala que uma das maiores provas que isso é verdade é a morte de Jesus. Como tinha o cordeiro lá no Antigo Testamento que morria para cobrir os pecados, Jesus vem em um sacrifício único, morre pela humanidade. E agora, com a sua morte e a sua ressurreição, os pecadores são justificados perante Deus e têm acesso ao Pai. É mais ou menos baseado nisso, nesse valor tão precioso agora desse ministério da graça, esse ministério do Espírito, e não mais o ministério da lei. O apóstolo Paulo fala que a lei mata, a letra da lei mata, mas o Espírito vivifica, porque para crer e viver essa nova fé, esse novo formato, o principal agente que nos ajuda não é a letra da lei, mas é o Espírito Santo, o Paráclito de Deus para as nossas vidas. Aí o autor reforça aí sobre o novo concerto, o novo pacto, que é tão diferente do antigo. O antigo era um pacto material, gravado em pedras, em rochas, e agora Jesus traz esse novo concerto que é gravado no coração, é uma coisa de dentro para fora. Então, de uma coisa que era exterior, simplesmente uma maquiagem, simplesmente atitudes visíveis de estar na rua orando, agora temos um novo conceito. Agora temos agora uma nova forma de ser crente, uma nova forma de adorar a Deus, de servir a Deus, que é com o coração, guiado e conduzido pelo Espírito Santo. E o autor fecha um entendimento aí falando desse papel do Espírito Santo, que gera vida em Cristo e trabalha dentro de nós, principalmente operando no nosso coração e na nossa consciência. Então é por isso que não precisamos mais voltar aos rudimentos da lei, aos escritos da lei, porque agora nós estamos na lei do Espírito, estamos vivendo essa lei em que o Espírito Santo nos ensina pela palavra de Deus como servir a esse Deus. Não uma coisa forçada, mas uma coisa de coração, uma coisa de consciência. Qual o propósito da lei para o discípulo de Cristo? Vimos que Jesus cumpriu toda a lei. Nesse sentido, cabe perguntar: há propósito da lei para os cristãos? O apóstolo Paulo responde a essa questão mostrando que a lei é santa
está estabelecida e se cumpre no amor e opera atualmente por meio do Espírito Santo, que dinamiza a vida interior do cristão. Portanto, é Jesus Cristo quem impacta, aperfeiçoa e, por meio do Espírito Santo, implanta no interior do crente o verdadeiro sentido da lei. Qual o propósito da lei para nós crentes, né? Por discípulos de Cristo, para os cristãos? É uma pergunta interessante e tem que ser pesquisada, tem que ser analisada, porque se essa pergunta não for respondida de forma correta, não for estudada, analisada, pode formar uma heresia para a igreja, pode formar ensinamentos errados, né? Porque vão querer obrigar os crentes a voltar para o judaísmo, né? Para a prática do judaísmo. O autor não responde com clareza à pergunta feita aí no tópico, mas ele diz que o apóstolo Paulo responde e fala que a lei é santa, né? Foi dada por Deus e que o cumprimento da lei é principalmente pela prática do amor, aliado aí à ação do Espírito Santo que opera dentro de nós. Nessa parte aqui, eu concordo com ele, né? Só é possível cumprir a lei com a ajuda do Espírito Santo. E como é que o crente, o cristão, cumpre a lei? Vivendo o amor de Deus. E Jesus foi bem claro, né, quando ele disse, olha, a lei se resume em 2 mandamentos. Amar o teu Deus de todo o teu coração, a tua alma, o teu entendimento, amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o próximo como a ti mesmo. Todos os outros mandamentos, todos os outros regulamentos se resumem aí. Agora, para a gente conseguir cumprir esse amor aí, irmão, aí só com a ajuda do Espírito Santo. Viu? Porque ele vai produzir em nós o seu fruto, e o seu fruto, né, tem vários gumes, tem várias partes, aí sim conseguiremos. Mas aí eu posso lhe dizer que o propósito da lei para o discípulo de Cristo é reforçar a parte teológica do entendimento que Jesus é o Messias, o enviado de Deus, né? Se nós olhássemos só para as atitudes de Jesus, sem saber que havia coisas escritas lá do passado, principalmente da lei, a gente não ia entender muita coisa, né? Por que João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? A gente não ia entender. Então o propósito da lei para o discípulo de Jesus é fortalecer ainda mais essa crença, essa fé, que Jesus cumpriu os escritos do Antigo Testamento, inclusive a própria lei. O desafio para a igreja dos nossos dias, baseada nesse tópico que acabamos de estudar, é desprezo da graça mediante a lei. Nós estamos estudando que Jesus deu uma melhorada na lei. E essa melhoria que Jesus deu aí, esse novo entendimento, esse reforço do entendimento da lei, se justifica e vem para nós principalmente pela graça de Deus. Mas muita gente tem desprezado essa graça e se agarrado mais exclusivamente à lei. Mas o que é a graça? Nós podemos entender a graça, meus irmãos, como um conjunto de atitudes boas da parte de Deus. Graça é um favor que ninguém merece, que a outra pessoa não merece, é um favor imerecido. Alguém decide fazer algo porque ele é bom, e assim foi Deus conosco, não é? E essa bondade está mostrada, essa graça, principalmente na vinda de Jesus à Terra. E depois da morte dele, a graça dele trouxe vários benefícios para nós, né? A graça de Deus trouxe perdão, renovação, reconciliação, justificação, regeneração, santificação. Muitos benefícios nós temos pela graça de Deus, essa bondade de Deus, como João escreveu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Resumiu muito bem aí a graça de Deus. Mas o que seria esse desprezo? É quando os crentes deixam de ter uma vida cristã, conduzida pelo Espírito Santo, na sua consciência e no seu coração, e sai querendo lei. Prefere uma regra escrita do que ter uma vida de oração e ser guiado e conduzido pelo Espírito Santo baseado na palavra. São aqueles crentes que vivem atrás dos pastores, ocupando os tempos dos pastores,
perguntando o tempo todo o que pode, o que não pode, se pode isso, se não pode aquilo, se o pastor libera isso, se não libera. Quer dizer, deixa de viver na graça, na dependência do Espírito Santo, para viver de lei, de regulamento, de norma. Era assim que os judeus viviam, os fariseus, os escribas. E foi isso que Jesus criticou. Esse tipo de pessoa que prefere seguir um regulamento da igreja, correr atrás do estatuto e cumprir ali a risca, do que praticar o amor, a misericórdia, o perdão e a bondade. E a solução para esse desafio, meus irmãos, é entender que a crença que agrada a Deus é aquela crença com entendimento, aquela crença de coração, é aquela crença da consciência, e não baseada em normas, regras e rituais. Como recurso pedagógico, faça aí um resumo das vantagens, da lei. Como recurso pedagógico, faça aí um resumo, mostrando as vantagens da graça diante da lei. Você pode até fazer aí um resumo dos ensinamentos de Jesus, quando ele dá aí uma melhorada diante do que já existia na lei. Vamos então concluir esse tópico. Nós estudamos sobre o que significa a letra da lei mata, E estudamos também sobre o sentido teológico da lei, qual é, o que a igreja entende, o que Paulo escreveu, e o que Jesus falou sobre isso. E vimos também sobre esse contraste, entre graça e lei, entre a lei e o Espírito Santo. Chegamos agora, meus irmãos, no terceiro tópico, e nós iremos estudar sobre a justiça do reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Fica aí mais uma dica de pesquisa, tá? Inclusive, no canal do pastor Zibord, eu encontrei uma abordagem bem interessante sobre o que seria o reino de Deus e o reino dos céus, tá? Dê uma olhada, dê uma pesquisada que vai lhe ajudar, principalmente nesse tópico. Quem é grande no reino de Deus? Os que são considerados grandes no reino de Deus são os que se acham fiéis e cumpridores de toda a lei de Cristo. Consequentemente, são rebaixados à condição de menores os que negligenciam, removem, separam, violam o menor dos mandamentos de Deus e não atentam para a sua instrução, quer por omissão, quer por transgressão. Assim, como discípulos de Cristo e cidadãos do reino de Deus, devemos cumprir e ensinar a lei divina a partir do poder do Espírito Santo que transforma, aperfeiçoa e concede-nos graça e verdade. Nesse tópico, nós temos uma abordagem um pouco diferente dos tópicos anteriores, mas que ajuda a entender e complementar. Vai exigir aí um pouco de cuidado aí de quem vai ministrar a lição para fazer essa ligação, tá? A ideia aqui é estudarmos sobre o reino de Deus. O quanto que o reino de Deus é diferente da lei. Viver nesse reino, ser súdito desse reino, é diferente de viver debaixo da lei. E o autor separou aí essa parte da comparação entre o que é ser grande no reino de Deus e o que é ser pequeno. Ser grande é ser fiel à lei, aos ensinamentos de Deus, aos princípios que a lei nos traz para uma crença, uma espiritualidade que realmente agrade a Deus. Não quer dizer que tem que voltar e seguir os rituais como realmente está escrito. Não, é fazer o que Jesus fez, é extrair os princípios. E quem seriam os menores? Os desobedientes, os que violam, os que deturpam a palavra, os que desprezam o cumprimento, seja qual for o menor mandamento da lei. E o autor fala aí que isso pode ser feito por ação ou por omissão. Meus irmãos, vamos analisar o quanto que isso é importante. Quando eu desprezo por ação, é quando eu quero realmente desobedecer a palavra. Agora, quando eu peco por omissão, é quando eu não vou fazer algo. É quando eu deixo de fazer algo. E isso tem acontecido muito no nosso meio, viu? No meio da igreja. Muitas vezes nós não vamos diretamente na ação, mas nós erramos
nos omitimos de fazer algo que era para a igreja fazer, que era para o cristão fazer. E o autor está falando que quem age assim é considerado o menor no reino de Deus. Aí o autor encerra o tópico aí. Aí o autor encerra esse subtópico falando aí sobre o nosso dever, que é ensinar essa lei de Deus, né? Ensinar a palavra de Deus, ensinar essa mensagem que Jesus trouxe, principalmente fortalecido aí, guiado pelo Espírito Santo, que é quem está conosco, é o nosso intérprete da Bíblia, é o nosso ajudador, é o nosso fortalecedor. Então esse é o nosso dever, assim como Jesus veio, explicou a lei e mostrou, né, esse novo entendimento, essa nova prática, né, o que realmente a lei, como que ela tem que ser aplicada no reino de Deus, também devemos fazer isso para as pessoas. A justiça no reino de Deus. A justiça do Antigo Testamento, baseada na lei, obra, gerou orgulho pessoal e confiança nas próprias ações dos judeus para justificar a si mesmo. No Novo Testamento, há exemplos a esse respeito. O jovem rico, o fariseu que se achava melhor que o publicano, o sacerdote e o levita que não atentaram para a aflição do próximo. Jesus ensina que a justiça do reino de Deus é interior, moral e espiritual, e não se trata mais da velha justiça exterior, cerimonial e legalista. A justiça exigida pelo Senhor Jesus aos seus discípulos é superior à dos escribas e fariseus, é mais sublime, elevada e interior. Essa justiça só pode ser obtida mediante a fé, nos permitindo viver de maneira justa e piedosa e assim entrar no reino de Deus. O pastor inicia esse subtópico, falando sobre a justiça do Antigo Testamento. Como que era vista, né? Era baseado nessa relação lei e obra. Eu cumpro a lei, as minhas obras são capazes de me justificar perante Deus. Era um entendimento errado. E o autor dá provas aí, que na Bíblia, no Novo Testamento, nós encontramos pessoas assim, né? O jovem rico, por exemplo, achava que não precisava mudar muita coisa. Foi lá conversar com Jesus, mas a conversa não foi muito agradável. Nós temos o caso também da parábola, né, do bom samaritano, em que ali o sacerdote, o levita passa e não tem dó de ninguém. Por quê? Porque estavam baseados com seu coração ligado à lei. Não, eu estou cumprindo a lei, eu não preciso fazer isso aqui. Né? Não preciso fazer mais nada com relação a isso aqui. Esse era um dos entendimentos do que era a justiça de Deus no Antigo Testamento, baseado na lei e na obra. Só que agora vem Jesus e ensina diferente. Ele ensina que essa justiça de Deus, ser justo perante Deus, é algo de dentro, é do interior, é algo moral e espiritual. Né? É trabalhada em nós a justiça de Deus pelo Espírito Santo. Não baseado na lei, que era algo exterior, que transformou ou transformava, né, as pessoas em verdadeiro legalista. O que é o legalista? É aquele que é preocupado só com o que está escrito. Né? Ele cumprindo o que está escrito ali, está resolvido o problema. Ele acha que está resolvido o problema. Assim era o esforço para cumprir a lei. Cumprindo o que estava ali escrito, estava bom demais. Mas Jesus deixou bem claro que não é só assim. Tem que ter a consciência, tem que ter a entrega de coração e tem que ter a ação do Espírito Santo. Tanto é que a palavra de Deus nos recomenda, né? Vivei no Espírito. Ou seja, ao invés de ser guiado pelos escritos da lei, agora nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aí o autor fala aí, meus irmãos, que essa justiça que Jesus ensina, ela é bem mais exigente, tá? Porque ela trabalha dentro de nós com o Espírito Santo uma mudança de vida para ser incluído no reino de Deus. Então ela é sublime, ela é superior, né, à justiça ali da lei do Antigo Testamento, porque agora, vivendo guiado pelo Espírito, nós seremos conduzidos a essa vida, a esse novo modelo de ser crente, né, de adorar a Deus, de servir a Deus, a uma vida de coerência com a sua palavra e também de coerência com o reino de Deus. Afinal de contas, somos discípulos de Cristo agora,
não é? Somos cidadãos dos céus e somos súditos desse reino. Por isso que é diferente, tá? A justiça de Deus na nossa vida, operada pelo Espírito Santo, é diferente daquela visão da justiça operada pela lei, baseada nas obras. Como recurso pedagógico, apresente alguns exemplos aí de atos de justiça de Jesus. O que ele fez, como que ele resolveu alguns problemas, né? E isso vai nos ajudar os irmãos a entender como que tem que ser os nossos atos de justiça, agora que estamos na igreja, estamos aí no reino de Deus. E assim podemos concluir esse tópico, né? Nós aprendemos o que é ser grande, o que é ser pequeno no reino de Deus, e aprendemos também que a justiça no reino de Deus, a justiça que realmente agrada ao Senhor, ela é diferente do entendimento de justiça do mundo e também diferente do entendimento de justiça da lei. E assim, meus irmãos, chegamos na conclusão, tá? E é aqui na conclusão que nós vamos ver como que o autor fechou esse assunto, quais foram aqui as suas abordagens finais aqui para concluir a aula de hoje. Jesus não veio para desfazer a lei, nem viveu como um legalista, porém soube conservar o que havia de bom na antiga lei, dando-lhe uma nova dinâmica de vida. Nosso Senhor deseja que nossas vidas sejam elevadas espiritualmente, semelhante ao caráter e conduta dele, deixando de lado toda a frieza espiritual e aquecido pelo Espírito Santo, abraçando o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aqui na introdução, o autor fecha o pensamento aqui, mostrando como que foi o comportamento de Jesus perante a lei. Ele não destruiu a lei, não é? Pelo contrário, ele cumpriu, ele melhorou, porém não se tornou um legalista. Veja que Jesus está aí na medida certa, né? Ele nem destruiu a lei, mas também não se tornou um legalista, ou seja, não foi buscar as picuinhas da lei diante ali do que estava escrito. Mas com os seus ensinamentos, com as suas abordagens, Jesus deu um upgrade na lei, uma melhorada na lei, melhorou muito o entendimento do que Deus realmente quer da humanidade, do que Deus queria dos judeus e da humanidade perante a lei. Nós temos também aí uma abordagem que dá uma resumida bem clara aí, né? Qual é o propósito desse ensinamento, dessa abordagem no Sermão do Monte? É mostrar que com os ensinamentos de Jesus baseados na lei, nós temos que ter uma vida cristã sem frieza, conduzida pelo Espírito Santo, uma vida cristã guiada aí pelo Espírito Santo que nos conduz a um caráter igual ao de Jesus, né? O que Jesus queria ensinando sobre a lei era justamente isso, trazer as pessoas a uma crença, a uma espiritualidade dentro do que é coerente no reino de Deus, dentro da vontade de Deus. Por isso que Jesus abordou, né, toda essa temática dentro do seu sermão. Ouviste o que foi dito aos antigos de uma forma, eu porém vos digo, né? Então Jesus trouxe aí como que nós conseguimos ter uma espiritualidade, uma crença coerente de acordo com a vontade de Deus. Assim, nós podemos extrair aí a lição da lição, né? O que nós podemos fechar de pensamento aqui, de ideia sobre essa aula de hoje? Deus deu a lei para Israel. Deus estabeleceu a lei ali através de Moisés e ela tinha um propósito: conduzir todo aquele povo, e não só o povo de Israel, a humanidade, a um entendimento que haveria um pecado e, com isso, a necessidade de se livrar, de se libertar desse pecado. E o único libertador seria o Messias. Libertador espiritual não só de Israel, mas também do mundo. Viu? Para isso que existiu a lei. Para mostrar que tinha algo de errado e que as pessoas precisavam de alguém, de um ser, para se libertar. E quem era? Jesus. Aí ele veio e justamente abordou isso, mostrando e ensinando como que deve ser
agora a vida, o cumprimento dessa lei que foi Deus que deu. Não é? Deu através de Israel. Aí Jesus vem e dá essa melhorada. Viu? A aula de hoje é sobre isso. Quem deu a lei foi Deus e quem a melhorou foi o próprio Deus na pessoa de Jesus. E assim, meus irmãos, chegamos ao final de mais uma aula, pedindo aí perdão por não ter gravado a aula anterior, né? A lição 2. Estávamos aqui sobrecarregados com algumas missões, mas graças a Deus que essa lição deu certo. Se você chegou até aqui, por favor, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, clica aí no sininho, clica no like e compartilha aí no grupo da igreja, tá? Quando você compartilha, você faz aí uma corrente do bem, avisando, informando os irmãos que tem alguém aqui, um professor, um irmão aqui, ajudando os outros a entender a lição e dar essa aula, tá? Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado pela sua audiência nessa aula. Obrigado pela sua audiência nesse trimestre. Quero lhe informar também que estamos presentes nas redes sociais. Tem aí o nosso Facebook. Você pode acessar, pode nos seguir ali, tá? Manda lá um pedido de amizade. Nós fazemos postagem lá constantemente, tá? Tem também o nosso Instagram e também produzimos material ali para o Instagram. Principalmente algumas partes aqui de vídeo, né? Dessa aula aqui, nós cortamos aí e fazemos também publicações. Nos segue lá e você vai ver que tem muita novidade relacionada à lição. E tem também o nosso WhatsApp, que você pode entrar em contato conosco, viu? Tanto para ministrar lições da Escola Bíblica Dominical, como também seminário da EBD, tá? Nós estamos com um seminário aí abençoado e também abençoando as igrejas, levando abordagem de como melhorar a EBD, como melhorar a nossa aula. O certo é que eu fico muito grato por você ter chegado até aqui. Muito obrigado pela sua presença. E se você for ministrar essa aula, o meu pensamento e o meu desejo é que o Espírito Santo te guie, te ilumine e te conceda uma ótima aula da Escola Bíblica Dominical. Se Deus nos permitir, e Ele vai permitir, né, estaremos aqui na próxima aula, no próximo vídeo, com mais uma aula, com mais uma lição, querendo Deus.